irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, e a todos que estão ao alcance da nossa voz nesse momento, com um bom dia de salvação. Nós estamos aqui mais uma vez, em poucos minutos, para estar transmitindo a mensagem do Evangelho, mensagem de Cristo, que Jesus trouxe a esse mundo para informar a humanidade de um plano maravilhoso que Deus enviou a essa terra para salvar os homens, para libertar os homens, para curar os homens, para levar os homens para o céu. E esse Evangelho está percorrendo a terra, e por onde passa esse Evangelho tem mudado vida, história, família, sociedade, cidade e até país, porque essa não é a palavra de um homem, mas é a palavra de Deus. E neste momento, esse Evangelho, que tem este poder, o poder de Deus, esta palavra, que não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra que foi criada no céu, traga por Jesus Cristo, entregues aos homens, e onde passa esse Evangelho, passa o poder de Deus. Este Evangelho, esta palavra, ela está passando aqui neste momento, não porque somos nós que estamos falando, não estamos representando uma igreja, nós estamos neste momento representando o reino de Deus, transmitindo a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz ao coração de todo aquele que ouvir essa palavra. E aquele que ouvir e quiser receber essa palavra, com certeza Deus vai entrar no teu coração e vai manifestar a verdade que nós não somos capazes de levar ao teu entendimento. O Espírito Santo se encarrega em fazer isso. Eu quero deixar nesse momento para nossa meditação um trecho da palavra de Deus que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, versículo 26, a seguir, que diz assim, Paulo está dizendo que o profeta Isaías tinha profetizado essas palavras, dizendo: vai a este povo, dize, de ouvido ouvireis, mas de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram, e de má vontade fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entenda, e se converta e eu os cures. Seja vós, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que eu deixei aqui para a meditação dos que estão ouvindo, é uma palavra que fala a respeito do apóstolo Paulo, que alguns o conhecem como São Paulo. Ele deixou registrado essa palavra no livro de Atos, num tempo em que ele foi levado como prisioneiro para a cidade de Roma, e ali estando naquele lugar, como prisioneiro, ele convocou uma reunião com os judeus que estavam naquele lugar para manifestar a sua condição, dizendo que os judeus de Jerusalém tinham enviado ele ali como prisioneiro, mas que nenhuma coisa digna de estar ali ele tinha feito. Então, naquela reunião que eles fizeram naquele lugar, ele convocou os líderes judeus que estavam em Roma para manifestar essa situação para eles, mas eles disseram para Paulo: olha, não chegou nenhuma carta vinda de Jerusalém para aqui para falar a respeito de que você viria como prisioneiro, nem para trazer a situação pela qual você está sendo trazido aqui, mas bem queríamos nós ouvir falar mais dessa palavra, porque é notório que em toda parte se fala a respeito disso que você tem falado, e tem causado grande alvoroço em toda a terra. Então marcaram um dia para se reunirem com Paulo, porque gostariam de ouvir aquilo que Paulo trazia, aquelas palavras, porque percebiam que onde Paulo passava acontecia um alvoroço, e eles não sabiam exatamente do que se tratava, mas pelo alvoroço que acontecia aonde Paulo passava, mostrava que Paulo estava falando de algo muito grandioso, capaz de alvoroçar uma multidão, uma sociedade e até mesmo uma cidade. Então, naquele dia marcado, reuniram-se os judeus e as pessoas que reuniram ali para ouvir o que Paulo tinha a dizer. E naquela reunião, Paulo começou a mostrar para eles que ele era um perseguidor do povo de Deus, mas que nunca
caminho que Paulo estava indo para perseguir o povo de Deus, ele teve um encontro com Jesus, e Jesus mandou ele anunciar esse evangelho. Então a Bíblia fala que naquela reunião, Paulo, ao descortinar as escrituras para ele, Paulo mostrava para eles que toda a palavra de Deus, desde o princípio até ali, apontava que era necessário que o Cristo viesse, que ele padecesse, que ele morresse, que ele ressuscitasse e que fosse glorificado, e que no nome dele fosse pregado o evangelho, e onde fosse pregado o evangelho, aquele que recebesse essa palavra estaria recebendo daquele que tudo pode, o perdão dos pecados, e tendo direito à salvação proposta por Deus para os homens. A Bíblia fala que Paulo se esforçava para mostrar para eles, tanto nos Salmos como nos profetas, que tudo que estava acontecendo naquele momento com eles era algo que estava escrito para acontecer, e que eles estavam vivenciando aquilo nesse tempo, o acontecimento da grande promessa de Deus, de um dos maiores acontecimentos que essa terra já viu, que foi o nascimento de Jesus Cristo, o cumprimento das promessas de Deus para com a humanidade, porque o homem, ele se perdeu nas trevas do pecado, o homem se perdeu nas trevas da desilusão, o homem caiu nas redes, no engano de Satanás, pensando que estava no caminho bom, como ainda hoje muitos pensam que estão vivendo num caminho bom, até ser acesa a luz do evangelho na vida dessa pessoa, porque a luz do evangelho é uma luz espiritual que nos mostra a nossa condição espiritual. Muitas pessoas, por nunca ouvir a palavra de Deus, por não conhecer o que Jesus falou, o que Jesus trouxe, pensa que a sua vida está muito bem, está tudo correndo a mil maravilhas, que você está certo da forma que você está, mas é porque você ainda não deixou acender a luz do evangelho diante da tua vida, porque só a luz do evangelho, quando acende, nos mostra a condição espiritual que estivermos vivendo, porque o homem com os olhos naturais, ele não consegue perceber que essa vida é um tempo de oportunidade. Você que está comprando nessa feira, você está vivendo hoje um tempo de oportunidade. Você que está vendendo na feira, você está vivendo hoje um tempo de oportunidade. Você que está aqui no café, você está vivendo hoje um tempo de oportunidade. Você que está dentro de uma casa, me ouvindo, passando pela rua, você está vivendo hoje um tempo de oportunidade. Então a Bíblia fala que naquela reunião, Paulo se esforçava para levar o povo ao entendimento, e a Bíblia diz que entre aquelas pessoas que ouviram a pregação de Paulo, alguns criam e outros não criam. Então quando Paulo olha aquela situação, depois do apóstolo Paulo, o homem que teve uma revelação nobre e sublime da parte de Deus a respeito do evangelho, depois de Paulo ver aquele cenário, talvez o coração de Paulo queimava e pensava: meu Deus, como pode, depois do Espírito Santo usar a minha vida para falar para este povo, para descortinar a verdade, para falar as maravilhas do céu, para falar do plano de Deus, como pode alguém diante dessa mensagem não querer ter um encontro com Cristo? Como pode? Aos olhos de quem já teve um encontro com Cristo, é quase que impossível você entender por que uma pessoa não quer ter um encontro com Cristo, porque Jesus Cristo é o único socorro para a tua alma. O que você tem de mais importante na tua vida, além de Jesus Cristo? Só ilusão. Só ilusão, porque tudo nessa vida que não está ligado a Cristo é ilusão. As pessoas levantam de manhã, passa pelo dia, come, bebe, veste, compra, vende, viaja, passeia, faz tantas coisas, mas não consegue perceber que a tua vida sem Cristo, você é um pobre miserável que está indo para o inferno. Sabe por quê? Porque aquele acontecimento que fez parar a terra, que fez ter 3 horas de treva na terra, aquele acontecimento que foi o nascimento de Jesus, que fez o véu do templo se rasgar, aquele acontecimento que fez o calendário zerar, aquele acontecimento que foi descrito por todos, em todo mundo na terra. O único acontecimento que toda a terra que toda a terra conhece de canto a canto é o nascimento de Jesus. E como pode
uma pessoa viver sem ter um encontro com esse Jesus. Então Paulo, ao ver ali a dureza do coração daquele povo que não cria, Paulo ficou sem entender. Então Paulo vai repete essas palavras e diz: olha, bem disse o profeta Isaías que esse povo veria, mas realmente eles não conseguiam ver a essência do Evangelho. Esse povo até ouviria a palavra, mas eles não conseguiriam ouvir com o coração. Sabe por quê? Porque eles ouviram de mau grado, fecharam o coração e não deixaram o Espírito Santo entrar. Aí então, a palavra de Deus, ela prossegue dizendo que, olha, saiba de uma coisa, vocês estão rejeitando essa palavra. Paulo dizendo para os judeus lá em Roma, há 2000 anos atrás, Paulo dizendo: olha, saiba de uma coisa, este Evangelho que agora vocês estão rejeitando, saiba de uma coisa, que isto será notório, que este Evangelho será enviado aos gentios e eles ouvirão. E eu quero dizer para você que quando Paulo estava dizendo que os judeus estavam recusando e que este Evangelho seria enviado aos gentios e eles ouviriam aquela mensagem, Paulo estava dizendo que o Evangelho de Cristo, ele estava abrindo uma porta na promessa de Deus para alcançar toda a terra, porque a Bíblia fala que Deus, ele veio, revelou-se a Abraão, e de Abraão ele fez um povo, escolhendo um povo para ser o seu povo. Mas quando chegou na época do nascimento de Jesus, a Bíblia fala como que se Deus tivesse fechado a porta para os judeus, porque a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. E nesse tempo em que Deus fechou aquela porta para os judeus, encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos, estava Deus abrindo uma porta para toda a humanidade. E a partir deste momento, o Evangelho, ele passou a ser pregado entre aqueles que não eram judeus. A partir deste momento, o Evangelho foi crescendo, o Evangelho, ele foi ganhando almas, o Evangelho, ele foi salvando vida, ele veio passando de século em século, e hoje, no século 21, o Evangelho, ele chegou até nós, e mais precisamente nessa praça, no som dessa caixa, esse Evangelho que Paulo pregou, ele está passando na cidade de Benavente com o mesmo poder, ainda que no decorrer dessa caminhada, muitas pessoas tentaram sujar a mensagem de Cristo com escândalo, com muitas coisas erradas, mas Jesus Cristo diz que bem-aventurado aqueles que em mim não escandalizar, porque o homem, ele pode escandalizar-se a si mesmo, ou até uma sociedade, ou até mesmo uma religião que ele faz parte, mas a pregação do Evangelho, ela sempre será água limpa brotada da fonte, com o mesmo poder do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Este Evangelho que partiu lá do pé da cruz do Calvário, ele vem passando de século em século, salvando alma, e hoje ele está passando por aqui como um convite especial de Deus para você que está me ouvindo aqui hoje, dizendo para você: a tua vida é um tempo de oportunidade, e hoje, dentro da tua oportunidade, Jesus Cristo manda informar para você que o único meio dos teus pecados serem perdoados é você arrepender dos teus pecados, chegar-se a Jesus e alcançar o socorro de Deus em tempo oportuno. Eu pergunto para você nesse dia de hoje, se Deus te chama hoje, o que tens preparado para encontrar com teu Criador? Muitas pessoas não estão preocupadas com isso. Muitas pessoas dizem: olha, isso não importa, logo se vê. Mas eu quero dizer para você, enquanto o teu coração bate, enquanto o teu sangue circula, enquanto você pode ouvir, a palavra de Deus é manifestada a você para te informar que depois que os teus olhos fecharem, depois que a morte te levar, as tuas oportunidades acabaram. Hoje, Deus te convida a parar e pensar, porque como estava os judeus reunidos com Paulo naquela reunião, e ouviram a mensagem pregada por Paulo, e tiveram na mão o poder de decidir, e muitos quiseram, outros não quiseram. Não é que Deus escolheu um e rejeitou outros, não, porque a palavra diz que aquele que ouviu de bom grado, o Espírito Santo entrou no coração dele e revelou para ele a verdade. Mas aquele que ouviu de mau grado,
Deus não revelou a ele a verdade. Por isso ele continuou nas trevas, com os olhos fechados, perdido na caminhada. E a Bíblia fala, Jesus Cristo falando, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Por isso, no som dessa caixa e nas nossas palavras, nós fazemos notório neste momento que aquele evangelho que foi enviado aos gentios para que eles crescem, para os que não eram judeus crescem, hoje ele está passando por aqui como uma oportunidade de Deus para convidar você a parar, a pensar aonde estão os teus pés. A Bíblia diz que só há dois caminhos: ou os teus pés estão no caminho do céu, ou os teus pés estão no caminho do inferno. Ninguém pode te julgar, mas você mesmo leia a palavra de Deus, entenda o que Jesus Cristo pregou, coloca isso na plataforma de Cristo, usa os padrões de Cristo para avaliar a tua vida. Este mesmo Paulo, para terminar, ele disse assim, ó, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Por isso é necessário você, diante da pregação da palavra de Deus, você olhar para a tua vida, olha para o espelho espiritual, pergunte para Deus e peça ao Espírito de Deus, se é que realmente as palavras deste pregador, se essa mensagem tem poder para entrar no meu coração e mudar a minha vida. Eu abro as portas do meu coração e convido Jesus para entrar no meu coração. Você vai ver que não é as minhas palavras, não estou lhe persuadindo, estou lhe dizendo que há um caminho, há uma esperança, há uma salvação, e Jesus Cristo te ama e Ele deseja te salvar. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo.